Olá pessoal, esse é o canal Dermarte, o canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso tema vai ser dermatologia, eu vou falar de uma doença de pele chamada psoríase. Já ouviu falar sobre ela? Sabe o que ela é? Sabe quais os fatores desencadeiam, o que pode piorar e o que pode melhorar a psoríase? Não? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo e ainda vou falar sobre tratamento. Você sabe que outras doenças estão relacionadas à psoríase? Você sabia que a psoríase pode ter risco à vida? Não? Então eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Vamos lá? E só uma dica para vocês. Aqui nos comentários eu costumo responder as perguntas, dúvidas e muitas vezes sugestões do que vocês querem que eu fale sobre o tema, eu respondo lá no Instagram e no Facebook, que estão aparecendo aqui. E muita gente também entra em contato comigo via Instagram. Então a gente vai deixar aqui as nossas outras redes sociais, onde a gente posta inclusive outros conteúdos mais curtos e mais objetivos, tá bom? Se você está a primeira vez nesse canal, se inscreve no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, porque toda semana eu lanço um vídeo novo e os temas são diversos. A gente fala sobre dermatologia de doença, dermatologia estética e sobre arte também. Vamos falar então da psoríase. E a primeira pergunta é o que é a psoríase, né? A gente ouve falar desse nome, mas muita gente ainda não sabe, não tem claramente isso na cabeça, a imagem da psoríase. E a gente vai colocar ao longo do vídeo algumas fotos de exemplos de psoríase, para vocês terem aí a imagem do que é essa doença, mas para nós a psoríase é uma doença inflamatória da pele, é uma inflamação. Por isso, quando a pele está inflamada, em geral ela fica mais avermelhada. Então a psoríase muitas vezes é formada por placas, ou seja, regiões vermelhas da pele irritadas, e essa irritação, essa inflamação produz uma descamação. A descamação da psoríase é em geral grosseira e a gente descreve ela como micácea. Por que micácea? Vem do nome mica. Quem já viu uma pedra chamada mica sabe que a mica ela tem camadas, é uma pedra formada por camadas, é uma pedra sedimentar que você vai tirando as camadas e elas saem parecendo lâminas. E a descamação da pele da psoríase também é assim, parece com a pedra. E aí quando você descama a pele, muitos pacientes arrancam mesmo a pele da psoríase, você tem ali camadinhas, que são as camadinhas mesmo da pele que vão sendo arrancadas. Então a psoríase ela tem essa placa vermelha com essa descamação que é mais clara, branca e que faz descamação em camadas, como a pedra mica. Outra coisa interessante para saber sobre a psoríase é que ela é uma doença relativamente frequente. Ela acomete 2 a 3% da população no mundo, ou seja, de cada 100 pessoas, 2 ou 3 vão ter psoríase. Mas existe só um tipo de psoríase e todas elas vão ter a mesma doença? Não. Então a gente vai falar aqui um pouco agora sobre os tipos de psoríase. Eu vou citar aqui a maior parte deles, não vou citar todos, que existem tipos inclusive extremamente raros, mas eu vou falar os principais. A mais comum é chamada psoríase vulgar. Vulgar porque é comum mesmo, né? A psoríase vulgar é essa mais clássica, que vocês já viram aqui algumas fotos, que forma placas vermelhas descamativas, em geral onde? Que parte do corpo é mais comum ter as placas de psoríase vulgar? Em geral, cotovelos, joelhos e nádegas, tá? As superfícies que a gente chama extensoras dos membros, que é a parte dessa região dos membros superiores, da região da frente dos membros inferiores e nádegas, mas pode acometer qualquer região da pele. Então, isso são só as regiões mais frequentes. Mas a psoríase vulgar pode, inclusive, se tornar uma outra forma de psoríase que se chama psoríase eritrodérmica. Qual que é essa eritrodérmica? É quando a psoríase evolui acometendo aí quase 100% da pele. Ela pode acometer todo o braço, toda a perna, todo o tronco, inclusive couro cabeludo, genitais e até mesmo unhas. Então a psoríase eritrodérmica, que acomete todo o corpo, é uma das psoríases mais graves que existe, pois pode colocar a vida em risco e precisa ser tratada. Então a gente está falando de uma doença de pele séria. Psoríase não é frescura e psoríases em formas mais graves podem colocar a vida do paciente em risco, por isso é uma doença que necessita acompanhamento e tratamento. Vamos falar agora de mais um tipo de psoríase. O terceiro tipo, então, é a psoríase ungueal.
que acomete as unhas. Então tem gente que pode ter a psoríase só nas unhas ou nas unhas acompanhando a psoríase em outras regiões. Então a psoríase das unhas é possível, ela não é descamativa como a psoríase do corpo, ela causa uma deformidade nas unhas, algumas alterações que o seu dermatologista vai diagnosticar. Muitas vezes a psoríase nas unhas é confundida com micose nas unhas. Então se você tem uma micose na unha meio estranha, se você tem algum conhecido que está tratando a micose há muito tempo e nunca funciona, fala para ele dar uma olhada aqui nesse vídeo, porque pode não ser só micose, pode ter um componente de psoríase e isso precisa ser investigado, porque daí o tratamento da psoríase é diferente do tratamento da micose da unha. E vamos falar então de um outro tipo de psoríase. O quarto tipo é a psoríase de couro cabeludo, localizada só no couro cabeludo. Existe? Existe. E muitas vezes ela é confundida com a caspa simples ou com uma dermatite seborreica, mas a psoríase é uma descamação muito mais intensa do couro cabeludo e pode ser só localizada no couro cabeludo, sem acometer outras regiões do corpo. Então é uma forma de psoríase, também a psoríase do couro cabeludo, está associada à queda de cabelo, e teve gente que em outros vídeos, no vídeo que eu falei aqui sobre queda de cabelo, a gente tem um vídeo só sobre queda de cabelo, eu citei a psoríase como uma das causas de queda de cabelo. E aí alguém lá no vídeo me pediu para falar sobre psoríase e queda de cabelo, então eu tô falando nesse vídeo que a psoríase é uma das causas de queda de cabelo, e mais no final eu vou falar aí de tratamentos. Ao tratar a psoríase do couro cabeludo, você também vai tratar esse tipo de queda de cabelo. O quinto tipo de psoríase é chamada psoríase inversa. Por que ela tem esse nome? Inversa porque vocês lembram que eu falei que a mais comum, a número 1, a vulgar, acomete geralmente essa região aqui da dobra, a oposta da dobra, das regiões de cotovelos, joelhos, nádegas. A inversa vai pegar a região inversa, então ela vai pegar regiões da dobra mesmo. Ela pode pegar axilas, virilhas, vai pegar aqui essa região oposta à região da psoríase vulgar. Por isso ela se chama inversa. E muitas vezes ela é confundida com micose, micose de virilha, de axila. E por isso é importante conhecer a psoríase inversa para tratá-la e não confundir com outras doenças. O sexto tipo de psoríase é a psoríase pustulosa. É um tipo mais raro de psoríase. Vocês vão ver que ela tem uma característica diferente. Ela apresenta pústulas. O que são pústulas? Bolinhas de pus. Ela parece mais estranha, diferentona das outras. Ela tem um epônimo aí, um nome que chama von Zumbusch, que é um outro nome da psoríase pustulosa. Essa psoríase tem um comportamento diferente e deve ser tratada aí pelos médicos com um pouquinho mais de urgência, porque ela pode ter aí outras repercussões no organismo. Então a gente está passando aí para outras formas de psoríase que não acometem somente a pele, e já já a gente vai falar disso. Antes eu vou falar do último tipo de psoríase mais importante entre as que eu prometi contar para vocês. Aliás, a última não, a penúltima, porque eu preciso falar para vocês de uma que se chama gutata. A psoríase gutata, esse nome gutata é em gotas. Gutata é aquilo que parece que são gotas. Então parece que você pegou uma vela e foi derrubando a cera em gotas na pele da pessoa, e ficam as gotinhas. É óbvio que vocês não fizeram isso de propósito, a não ser que alguém goste aqui de sofrer, tem algum fetiche com isso. Mas quando você pega a vela sem querer e derruba aquela gota de cera quente na pele, quando ela endurece, ela já forma aquela plaquinha de cera dura, né? Que fica aquele branquinho. E é exatamente assim que parece a psoríase em gotas. Várias plaquinhas branquinhas menores, em gotinhas no corpo. Essa psoríase tem uma peculiaridade, ela tem uma observação. É uma psoríase que, em geral, acontece depois de uma dor de garganta. Então, quando a gente vê essa forma de psoríase, a gente sempre pergunta para o paciente se nos dias, semanas ou até mês anterior a ele ter tido essa manifestação, se ele teve algum quadro de dor de garganta, sintomas de vias respiratórias. Por quê? Tem uma bactéria que dá essa infecção respiratória que vai causar essa manifestação na pele depois, tá? Que é a psoríase em gotas. Essa bactéria é um Streptococcus, e aí a reação do teu organismo a essa bactéria causa uma inflamação na pele. Em geral, essa psoríase em gotas tem uma evolução diferente das demais psoríases, e por isso que é importante a gente conhecer. Porque essa é uma psoríase que, ao tratar tanto a infecção de garganta quanto essa psoríase, ela costuma ser curável. A psoríase gutata, na maior parte das vezes, ela vai ser curada, o que é muito raro na psoríase. Todas as outras psoríases que a gente conversou, nem sempre é possível curar. Nesse caso da gutata, é possível curar.
curar. Não são todos que vão ser curados, uma vez que a pessoa manifestou a psoríase, ela pode não ter mais cura, mas neste caso específico, ela pode ter cura sim. E aí a gente vai falar do último caso que eu preciso falar aqui, que é um caso mais grave de psoríase, fora a eritrodérmica, que é a psoríase articular. Então, eu tô aqui falando na dermatologia com vocês, predominantemente doença de pele, mas existe uma forma de psoríase que acomete as juntas, as articulações. Então, por dentro, não por fora. Então, vai acometer cotovelos, ombros, joelhos, quadril, as articulações das mãos, né, entre os dedinhos aqui. Essas articulações vão se inflamar, formando um quadro de artrite. É a chamada artrite psoriásica ou psoríase artropática. Essa é a forma de psoríase que acontece em 10% dos casos da psoríase. Então, de todos os pacientes com psoríase, cerca de 10 em 100, 10%, ou 1 a cada 10, vão ter a forma articular acompanhando ou não a pele, porque você pode ter a psoríase da articulação sem ter manifestações na pele. E aí, você precisa tratar esses casos de psoríase, porque essa é uma doença que, se você não tratar, a psoríase vai começar a destruir as articulações e causar para a pessoa problemas de movimento, locomoção e destruição das articulações, causando sequelas muitas vezes definitivas. Portanto, a psoríase artropática deve ser tratada para evitar que o paciente fique com sequelas. Isso é sério e a gente vai falar isso ao longo do vídeo. Antes de passar adiante, uma curiosidade dos pacientes é saber o que causa psoríase e o que pode melhorar ou piorar a psoríase. Eu vou falar isso agora para vocês, isso é muito importante. As causas da psoríase são genéticas, então a pessoa tem que ter uma predisposição genética. Tem alterações ambientais, são coisas que acontecem no meio ambiente que podem interferir na psoríase. E as causas imunológicas, lembra que eu falei que a psoríase é uma inflamação. Então essas três causas combinadas é que desencadeiam ou não psoríase numa pessoa. E entre as causas externas que eu citei, ambientais, tem uma muito importante que geralmente está relacionada ao início da doença. Às vezes a pessoa sabe identificar o que foi, às vezes não, mas é um estresse, um trauma, algo que fez mal para a pessoa, ela passou por um período muito ruim, estressante, e houve ali o início dos sintomas após ou durante esse período. O estresse, então, como um dos fatores desencadeantes de psoríase, é conhecido e é relatado sim, tá, pessoal? E também, depois que a pessoa tem, e que daí a gente está tratando, em períodos de estresse, muitas vezes ela tem uma piora, uma recidiva da psoríase. Então, o estresse causa sim um papel, tanto podendo ser o desencadeante inicial da psoríase, como um fator de piora ao longo do tratamento da doença. O que mais pode piorar a psoríase? Álcool, bebida alcoólica, drogas, tanto as drogas ilícitas quanto drogas medicamentosas. Existem alguns medicamentos que se prescrevem para os pacientes que podem piorar a psoríase. Então, por exemplo, medicações para pressão alta, algumas podem piorar. Não todas, tá, gente? Mas algumas podem piorar. E outras medicações podem piorar a psoríase também. Então, tanto drogas lícitas quanto ilícitas, tá bom? E o frio, o clima frio em geral, é um pouco pior para a psoríase. Então, a gente pensa que que pode ajudar a melhorar a psoríase. Não estou falando que é a cura, não estou falando que é a terapia, mas ajuda. Climas mais quentes e o sol, a luz solar, que nós dermatologistas sempre pedimos para vocês tomarem cuidado. A psoríase é uma das doenças que a gente até gosta ali que o paciente tome um pouquinho de sol controlado. A luz solar ajuda a desinflamar a psoríase, é um fator de melhora em geral na psoríase. Não é para fritar no sol, tá, galera? Então, sol com moderação pode ser bom para a psoríase. E eu falei lá no começo do vídeo que a psoríase, além de ter aquele quadro que ela pode interferir nas articulações, na saúde interna e não só na pele, que ela pode estar associada a outras doenças. E hoje a gente já tem muitos estudos que mostram que a pessoa com psoríase pode ter uma associação, ela é mais acometida de várias outras doenças. Então a psoríase se torna mais séria porque os pacientes com psoríase têm maior risco de pressão alta, diabetes, colesterol alterado, aumento de mortalidade por causas cardíacas, então infarto, derrame, aumento de insuficiência renal, então acometimento renal,
Depressão, as pessoas com a psoríase têm mais depressão, ou seja, uma série de doenças internas e de outros órgãos fora da pele que são mais frequentes em pacientes com psoríase. Portanto, o tratamento da psoríase é necessário e importante porque os pacientes com psoríase podem ter a sua expectativa de vida diminuída. Isso se dá por quê? Porque a psoríase é uma doença inflamatória e ela não inflama só a pele, ela inflama o organismo como um todo e aí acaba inflamando coração, rim e outros órgãos juntos. Essa inflamação crônica que dura anos sem tratamento pode inclusive aumentar o risco dos pacientes com psoríase terem alguns tipos de câncer, como linfoma, por exemplo. Então, todas essas doenças que a Mayara vai mostrar aqui, ó, tem maior risco em quem tem psoríase, por isso é importante diagnosticar e tratar a psoríase. E se a gente falou tudo isso, vamos falar sobre tratamento, é claro, né? Quem assistiu o vídeo até o final, a gente vai falar aqui um pouco sobre tratamento. Uma das coisas eu já citei, né? Um dos tipos de tratamento eu citei, que é a luz solar. E aí vocês vão falar, então, posso me tratar em casa sozinho tomando sol? Não, o legal é você, vendo que a psoríase é uma doença grave, como eu falei, ter uma orientação médica. Existe sim o tratamento com luz solar, que você pode até passar substâncias sensibilizantes e tomar ali alguns minutos de sol para ajudar no tratamento da psoríase. Isso é um tratamento muito tradicional, muito antigo e seguro, mas com orientação médica, portanto, isso se chama fototerapia domiciliar, tá? É uma terapia à base de luz que você pode fazer no seu domicílio. Existe também a fototerapia feita em cabines, como aquelas cabines que existiam antigamente para bronzeamento artificial, só que essas são terapêuticas, onde se calcula a dose exata que a pessoa vai tomar de radiação solar ali num aparelho, é uma radiação semelhante à radiação solar, com raios ultravioleta B ou A, aqueles mesmos raios ultravioletas que a gente quer bloquear com o filtro solar. Nesse caso a gente quer usar para o tratamento, então é um pensamento diferente aí, tá? E a fototerapia com ultravioleta A e B é utilizada na psoríase. Essa é uma das formas de tratamento. Outra forma de tratamento para psoríase são os tratamentos locais, tópicos, tá? Então, nas formas de psoríase que não são artropáticas, sistêmicas, com doenças internas, são localizadas somente na pele, pequenas lesões, uma área pequena acometida, o paciente não vai precisar de tratamentos muito complexos. Ele pode se tratar com tratamentos locais, pomadas, cremes, tratamentos locais. E aí a gente usa diversos cremes com ativos específicos para a psoríase, que vão desde corticoides a outras substâncias imunomoduladoras e outras para diminuir a descamação, para diminuir a inflamação, que vão tratar a psoríase quando ela é muito limitada, localizada. E também, por exemplo, para a psoríase em couro cabeludo, em unha, aquelas psoríases invertidas que eu citei, os tratamentos só localizados podem ser uma boa escolha. Mas quando os tratamentos só localizados são insuficientes ou quando a área é muito grande, a gente pode precisar dos tratamentos sistêmicos ou orais. Tratamentos que a gente toma via oral para tratar a psoríase, e existem também diversos, já muito bem conhecidos, que devem ser feitos somente com apoio médico, tá, pessoal? Esses tratamentos sistêmicos via oral podem ser de diversos tipos, são medicamentos fortes e só podem ser usados com orientação médica, porque eles também têm efeitos colaterais e devem ser ali administrados com sabedoria pelo teu médico para diminuir os efeitos ruins da psoríase sem ter efeitos colaterais importantes dessas drogas. Então tem que ser dose controlada, durante um período de tempo, verificar quais os ganhos a gente está tendo com essas medicações. Eu vou citar alguns exemplos aqui só para vocês conhecerem, mas não usem sem orientação médica. São medicações que têm efeitos colaterais sérios, mulheres grávidas não podem usar, pode causar algumas repercussões no organismo que tem que ser monitoradas, tá? Então vou falar aqui alguns exemplos. O metotrexate é uma das medicações, a ciclosporina é outra medicação, a acitretina é outra medicação. Esses são tratamentos clássicos. E aí vocês falam, nossa, a psoríase até hoje ainda tem tanto desafio, tanta gente que ainda sofre, mesmo tendo os tratamentos, por que será? Porque muitas vezes a pessoa faz todos esses tratamentos, desde a fototerapia, os tratamentos locais, os tratamentos orais, e ainda assim isso é insuficiente. E aí a medicina ficou parada?
Graças a Deus, não. Nós temos novos tratamentos que foram desenvolvidos aí na última década ou nos últimos 15 anos, que são tratamentos novos chamados imunobiológicos, tá? Esses tratamentos são feitos com essas novas drogas que muitas vezes têm uma via de administração diferente. Elas podem ser injetáveis, por exemplo, tá? E são feitas a ingestões a cada 15 dias ou uma vez por mês, com um controle muito satisfatório da doença. Essas novas drogas são utilizadas também para as formas mais graves de doença. Portanto, gente, tem muitas formas de tratamento para psoríase. O importante é, se você conhece alguém que tem essa doença, se você tem essa doença, e daí por ter já há muito tempo, acha que não vale a pena tratar, já tentei de tudo, nem acho que vale a pena tratar, não acredite nisso, vale a pena tratar sim. Principalmente porque eu expliquei que a psoríase pode ter outras repercussões. Aí muita gente já desistiu de tratar, não desistam, muita coisa nova foi desenvolvida. Essas últimas drogas que eu citei, os imunobiológicos, são mais seguros, têm menos efeitos colaterais. Você toma ali uma vez por mês e vai melhorar. Os índices de melhora caminham entre 80%, 90% a até 100% de melhora do quadro, tanto na pele quanto dos quadros no organismo, né, aqueles articulares. E esses tratamentos hoje em dia são até fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para quem não tem condições de comprá-los. Muitas vezes esses medicamentos novos podem não ser tão acessíveis financeiramente, mas o SUS já dispõe desses tratamentos, então procure seu médico, seja via SUS, seja via consultórios e conheça esses novos tratamentos. Vamos tratar a psoríase, isso é importante, tem tratamento, ela tem muito impacto na vida da pessoa e da família, porque se a pessoa sofre, a família também sofre, e essa é a minha mensagem para vocês. Psoríase tem tratamento, vamos buscar, vamos ter qualidade de vida e ajudar as pessoas com psoríase. E para você persistente que ficou no vídeo até o final, eu vou até mostrar, ó, vocês viram, eu tava com essa roupinha diferente, a minha roupa de Jedi. Para você que é persistente, vem aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, compartilha com todo mundo que você conhece que tem psoríase, comenta, e a gente vai colocar aqui no final também o card dos outros vídeos relacionados que eu falei aqui, como de queda de cabelo. Obrigado e até o próximo vídeo.